Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Gleicia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de começar, eu quero pedir a você que, se não for inscrito no canal, inscreva-se, deixa aquele like para estar incentivando o meu trabalho, compartilhe com seus amigos, ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. E no vídeo de hoje faremos uma introdução da escravidão no Brasil colônia. Então, roda a vinheta. Na última mini-aula, analisamos o processo de escravização dos povos originários. Se você ainda não assistiu, corre lá. E na aula de hoje, vamos continuar analisando o processo de escravização no Brasil, entendendo como se deu a substituição da mão de obra escravizada indígena para a mão de obra escravizada africana, mas ressaltando que durante todo o processo de colonização e de escravização, os povos originários continuaram sendo subjugados. Processo que contou com muita resistência, como vimos na aula anterior e como também veremos na aula de hoje em relação aos povos africanos e os seus descendentes. Vários fatores influenciaram nessa decisão da substituição da mão de obra dos escravizados indígenas pelos escravizados africanos, como, por exemplo, a questão dos portugueses já terem experiência com essa mão de obra nas ilhas do Atlântico, também os povos originários da África já terem uma questão de resistência a algumas doenças, já terem técnicas na questão da plantação, do cultivo da cana-de-açúcar. Também teve a questão de uma maior aceitação moral e religiosa, já que a igreja defendia que os africanos eram descendentes de Cã, e Cã na Bíblia foi o filho de Noé, amaldiçoado como servo dos servos. E levando em consideração essa passagem religiosa, os africanos e os seus descendentes já eram tidos como servos, era legítimo todo esse processo de subjugação, todo esse processo de escravização. Questão que também foi utilizada pelos escravocratas para estar defendendo essa superioridade e estar legitimando todo esse processo de subjugação. Eu irei postar um vídeo aqui no canal que é uma análise sobre a obra A Redenção de Cã. Inclusive, o vídeo já está gravado, só falta terminar de editar. E com o vídeo é possível ter mais detalhes sobre essa questão da maldição de Cã, então não percam. Para além desses fatores, teve outra questão que foi fundamental nesse processo de substituição, que é a questão econômica. Um escravizado africano passou a valer muito e com isso era muito lucrativo tanto comprar como vender essa mão de obra, assim se tornando a principal mão de obra durante esse processo de expansão, de colonização e escravização no Brasil. A escravização dos povos africanos ganha tamanha importância, se torna um comércio tão lucrativo que é formado um triângulo comercial entre a África, a Europa e as Américas, para estar ajudando nesse processo de expansão da produção, como também aumentando os lucros dos senhores. Durante esse período, muitos escravocratas, como por exemplo, comerciantes, senhores de engenhos, enriqueceram e também tiveram uma grande importância na sociedade. Assim, quanto mais escravizados um senhor de engenho tinha, mais poder ele exercia. Quanto mais escravizados um comerciante negociava, mais importância ele tinha na sociedade. Por isso que a gente analisa que o Brasil era um país escravista, justamente pelas relações que eram desenvolvidas serem baseadas nas relações escravocratas. Um elemento importante para entendermos essa questão do processo de escravização dos povos africanos e seus descendentes no Brasil é entender que a escravidão ela não se deu necessariamente da mesma maneira em todos os lugares e em todos os períodos. Como, por exemplo, a escravidão no meio rural não é necessariamente da mesma maneira da escravidão no meio urbano. Ou seja, um escravizado que trabalha nas lavouras, que pode ser tanto de cana-de-açúcar como também de café, não tinha necessariamente as mesmas experiências em que um escravizado que trabalhava nas minas de ouro, como também como escravizados de ganho nesse meio urbano. Assim mostrando que essas relações escravistas poderiam sim
serem influenciadas pela questão do ciclo econômico, que poderia ser do ouro, do café, do açúcar, ou também a questão do tempo, se era século XVII, século XVIII, século XIX, ou também em relação à questão do espaço, se era o Nordeste, se era o Sudeste. Os escravizados eram capturados no continente africano como se fossem animais, como se fossem coisas, e trazidos para as Américas através dos navios negreiros, que eram embarcações em condições inóspitas, onde passavam por fome, frio, viviam amontoados, até os navios negreiros chegarem nos seus destinos. E diante de toda essa questão de insalubridade, muitos escravizados morriam, como também outros se suicidavam, se jogavam ao mar, justamente por negarem esse processo de escravização e assim vendo a morte como essa maneira, essa fuga dessa condição totalmente desumana. E dentre essas pessoas que foram sequestradas do continente africano, tinham guerreiros, tinham guerreiras, tinham reis, rainhas, pessoas comuns que resistiram durante todo esse processo de escravização, de subjugação. Uma análise que é muito importante para romper com essa questão da história única, dessa história oficial que busca colocar os povos africanos e os seus descendentes como se fossem seres inferiores que não tiveram nenhuma contribuição para a sociedade e por isso foram coisificados, naturalizando todo esse processo de subjugação. As maneiras de resistências foram inúmeras, que iam desde ações lá no continente africano, nesse momento de captura, até mesmo nas embarcações, com a questão de tomar navios, render tripulantes, e também já no local de desembarque, na questão do nosso recorte, que é o Brasil. Com o intuito de estar limitando, controlando essas ações, tanto os tripulantes como os comerciantes, os senhores de engenhos, buscavam separar os escravizados que falassem o mesmo idioma ou que tivessem características culturais semelhantes, assim dificultando o processo de comunicação entre esses grupos. Essas atitudes trouxeram resultados, mas é óbvio que diante de uma sociedade tão desumana que buscava subjugar a população negra, outras articulações foram tidas como necessárias e urgentes para garantir a sobrevivência desses grupos. Quando chegavam ao Brasil, os escravizados eles eram vendidos e iam para as propriedades dos senhores, trabalhando tanto na questão, poderia ser da plantação, da colheita da cana-de-açúcar, como também na preparação do melaço, que posteriormente seria vendido, ou também trabalhando na casa grande, fazendo as atividades domésticas, assim mostrando que os trabalhos desenvolvidos desde a lavoura à casa grande eram feitos pelos escravizados que a partir de então eram submetidos a todas as vontades dos senhores, assim também sofrendo punições, humilhações, longas jornadas de trabalho, vivendo em condições precárias, como é a questão das senzalas, se alimentando muito pouco, questões que também geraram indignações. E é interessante levar em consideração que as resistências se deram na questão dos conflitos, das fugas, do suicídio, dos abortos, como também a reconfiguração das relações culturais, religiosas, sociais, mas também as relações se deram a partir das negociações, como tem o exemplo do Engenho de Santana, onde os escravizados escreveram uma carta para o seu senhor reivindicando melhores condições, assim pedindo direito de folgar, de brincar, de ter o seu plantio. Claro que essa realidade não era uma realidade comum ou que se abrangia a todos os escravizados, a todos os engenhos, mas sim para entender que não existia uma maneira única, padronizada, de se pensar as existências dos escravizados. Algo que vocês podem analisar na obra Negociações e Conflitos,
A Resistência Negra no Brasil Escravista, que é dos historiadores João José Reis e de Eduardo Silva, onde eles abordam essas questões do período da escravidão e como se deu todas essas relações. Diante de tudo que analisamos, podemos perceber que o processo de escravização no Brasil se iniciou com a subjugação dos povos originários e, posteriormente, com a subjugação dos povos africanos e dos seus descendentes. Mas, como ressaltei, os povos originários continuaram sendo subjugados durante todo o processo histórico, mas só que a partir do século XVI, ali já no meadinho, século XVII, a mão de obra africana começa a ganhar uma grande proporção pelos fatores que já analisamos. E com isso, nós também analisamos como todo esse processo buscava favorecer os senhores de engenho, essa elite que tinha como intuito estar aumentando o seu poder, tanto econômico como político e social, em detrimento dos grupos que eram tidos como inferiores. E não podemos esquecer que, apesar do sistema escravista ter sido desumano, opressor, dentre outras coisas ruins, os povos escravizados resistiram durante todo esse processo de escravização, de subjugação, questões que nós iremos retomar nas próximas mini-aulas, até porque, como eu disse, o vídeo de hoje é uma introdução à escravidão no Brasil. Por aqui eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para estar incentivando o meu trabalho. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam. Compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima!